Olá pessoal, eu sou o Felipe da Bocaina. Estamos aqui em mais um dia desse evento online, que foi um evento que cobriu o ato público em defesa das águas, que ocorreu no dia 27, no Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público de Meio Ambiente. E conforme a gente já esclareceu para vocês, além dessa transmissão online na íntegra do que aconteceu no evento presencial, nós estamos aqui junto com a Bocaina, entrevistando alguns dos participantes, alguns dos atores que fazem parte aqui, não só do Ministério Público, mas também o diretor que fez o filme A Lei das Águas, o André, entre outros. E aqui eu estou com o promotor de justiça, o promotor Mauro Elovitch. Mauro, antes da gente iniciar essa entrevista, por favor, se apresente um pouco para o nosso público aí, contando um pouco de onde surgiu essa ideia de ser um promotor do meio ambiente, Olá, meu nome é Mauro Elovitch, eu sou promotor de justiça há 10 anos aqui em Minas Gerais e sou coordenador regional das promotorias de meio ambiente das bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba. Eu trabalho especificamente nas questões ambientais do Ministério Público, em conjunto com os promotores das comarcas da região da bacia hidrográfica das bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba. É uma perspectiva diferente aqui do Ministério Público de Minas, reconhecendo que os danos ambientais não se limitam às fronteiras artificiais de uma comarca, mas que causam impactos regionais ou sinérgicos que têm que ser avaliados de uma maneira uniforme e aprofundada. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui tanto do evento quanto dessa oportunidade de esclarecimento da nossa atuação em relação ao Código Florestal e à defesa da disponibilidade hídrica. Não, beleza demais, Mauro. Para iniciar essa nossa conversa aqui, e o assunto é referente ao novo Código Florestal, que não é tão novo, já é de 2012, que é a Lei 12.651/2012, também conhecido como novo Código Florestal. Voltando um pouco atrás da nossa Constituição, nela tem um artigo que eu acho que ele prima pelo meio ambiente, que é o artigo 225, onde ele fala que nós devemos ter um meio ambiente equilibrado, que nós devemos olhar para as futuras gerações, fazer de forma sustentável as atividades. Ele é bem claro nesse quesito, que nós devemos sim se preocupar conosco e com as futuras gerações. Com isso, você acha que esse novo Código Florestal ele vem ferir um pouco esse artigo 225, ele se torna inconstitucional a se analisar desse ponto de vista desse artigo 225? Na verdade, foi até interessante você ter colocado, ele não é mais tão novo, porque ele é de 2012, e ele também não é um código florestal, na acepção da palavra. Ele não foi feito sistematicamente como um código, buscando disciplinar a gestão das florestas, das áreas verdes do Brasil. Ele, na verdade, ele foi feito com uma reforma pontual da Lei 4771 de 65, que era o Código Florestal vigente, buscando atender alguns interesses específicos. A Lei de 65 realmente precisava de algumas atualizações, mas da maneira como foi feito, ignorando a comunidade científica, ignorando apelos das maiores instituições científicas, ambientalistas, enfim, mesmo posições isentas não foram ouvidas, o debate acabou sendo muito unilateral, ele acabou gerando alguns artigos que foram reformados sem a devida técnica e que trazem sim condicionalidades e riscos graves para a sociedade e para o meio ambiente das presentes e das futuras gerações. É importante ressaltar, não é que o código inteiro, que a Lei 12.651 inteira é inconstitucional, mas em alguns artigos cruciais dela, alguns artigos principais, eles têm uma inconstitucionalidade flagrante, uma inconstitucionalidade violenta, que vão trazer consequências gravosas e que vêm sendo combatidas pela atuação do Ministério Público. Certo. Para poder explicar para os senhores, a Constituição, como o Felipe falou, ela é o ápice do nosso ordenamento jurídico e todas as leis, embora tenham feito o trâmite regular da Câmara, do Senado, elas ainda assim estão submetidas à Constituição. Elas não podem contrariar ou inovar em relação à Constituição.
E especificamente a Lei 12.651, ela traz diversos artigos que violam dispositivos do artigo 225 da Constituição, que é o artigo que trata especificamente da proteção do meio ambiente. Esse 225 ele estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Com isso, o que a Constituição diz? Que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Certo. Então ele tem primazia em relação a outros direitos que não têm essa mesma característica de fundamental. Então é fundamental o direito à vida, o direito à saúde, e tem outros direitos que não são tão essenciais, que não gozam dessa mesma posição jurídica. Então ele sendo fundamental, ele tem uma primazia. Ele também fala que ele tem que ser ecologicamente equilibrado para presentes e para as futuras gerações. Ou seja, o direito ambiental ele é intergeracional. Ele não pode trazer dispositivos que permitem o esgotamento de um recurso nessa geração ou que vão privar a qualidade de vida das próximas. Certo. E é isso que a Lei 12.651 traz. Ela traz alguns dispositivos, como por exemplo os que estabelecem consolidação de intervenções em áreas de preservação permanente, o artigo 61A e seguintes, que é o quê? Basicamente é o direito de manter atividades instaladas ilegalmente em áreas de proteção permanente, desde que elas fossem anteriores a uma data arbitrária, uma data que foi escolhida aleatoriamente. Sem ser uma consulta a pesquisadores ou nem até a situação ambiental da área. Não ver se a área é recuperável ou não não ver qual é a consequência que a manutenção daquela estrutura vai trazer, por exemplo, para o curso d'água, para a disponibilidade hídrica. Ela simplesmente deixa permanecer desde que fossem atividades agro-silvipastoris instaladas antes de 22 de julho de 2008. Então, uma data arbitrária. Isso viola frontalmente, além da cabeça do artigo 225, que fala, né, do direito intergeracional, ele viola também o 225, parágrafo 1º, incisos 1 e 3 da Constituição. O 225, parágrafo 1º, fala que, especificamente, que para garantir a efetividade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o poder público tem o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Ou seja, o poder público não pode optar em só preservar o que já tem e deixar ser degradado o que estava anterior. Certo. Ele tem o dever de cobrar restauração desses processos ecológicos essenciais. E a área de preservação permanente desempenha uma série de processos ecológicos essenciais. Entre eles, e eu trago especial destaque, garantir estabilidade e disponibilidade hídrica, tanto quantitativa quanto qualitativa. Certo. Devendo lembrar também que esse novo Código Florestal, apesar dele, né, juridicamente, ele falar de florestas, né, ele está diretamente ligado também com proteção da fauna, do solo e principalmente da água, né, que é o que aconteceu nesse ato público e que hoje em dia, quando se fala em crise hídrica, né, se vem mais à tona. Então, você já começou a mencionar que uma das alterações que foi feito com essa lei, né, 12.651 de 2012, né, conhecido como novo Código Florestal, foi algumas alterações em relação às APPs, né, as áreas de proteção permanente. E você diz que essas APPs, uma das principais funções dela é justamente de ter aquela segurança nos recursos hídricos, né, principalmente nas cabeceiras e tudo mais. Existem outras, como é que eu posso falar, inconstitucionalidades em relação à lei antiga do Código Florestal, além das APPs, né? O que mais foi Vários institutos foram atingidos gravemente, principalmente os dois institutos fundamentais quando você fala em Código Florestal, que são as áreas de preservação permanente e as reservas legais, aquele percentual de vegetação das propriedades rurais que tem que ser mantido com sua vegetação nativa. Tudo isso, quando foi criado isso na legislação em 65, não foi nada arbitrário ou feito por operadores do direito. Na verdade, ele incorporou diversos conceitos científicos, entendendo a importância dessas áreas. Então, a área de preservação permanente, pela própria definição da lei, ele tem que servir para garantir a qualidade da água, a estabilidade das margens dos cursos d'água, o fluxo gênico de fauna e flora,
A reserva legal ela tem que ser apta, esses 20% são um mínimo para que ela seja apta a fazer uma preservação representativa daquele bioma que está sofrendo intervenção humana, para servir para abrigo da fauna nativa, da flora nativa, para manutenção no equilíbrio ecológico entre predadores e presas. E todas essas funções são ameaçadas quando alguns artigos da Lei 12.651 dispensam a preservação ou a recuperação dessas áreas. Especificamente no recurso hídrico, além da questão da consolidação, que eu acredito que seja mais grave, ele também traz um problema, por exemplo, com a própria delimitação. Ele fala que a APP vai ser demarcada a partir do leito regular, sendo que a legislação antiga falava do leito maior. Certo. Leito maior é o curso d'água quando ele está na sua máxima cheia. Se você começa a medir a área de preservação permanente a partir do que eles chamam de leito regular, e tem várias dúvidas do que vai ser isso. O que seria esse leito regular, né? Na extrema seca, qual que seria o intermédio, pois né? O engraçado é que o decreto que regulamentou fala que é o leito pelo qual o curso d'água passa na maior parte do ano. Então é o quê? É 6 meses? Isso. Se um foi 6 meses e um dia e 5 meses e 29 dias ele passou no outro curso, ele aumentou. Quem que vai fazer essa média? Eles vão calcular uma média, eles vão lá monitorar o ano inteiro para calcular quanto que ele passou mais, quanto que ele passou menos? Tudo isso foi jogado em aberto. Sim. E ele dá margem para, por exemplo, se você considerar a área de preservação em áreas onde a variação do curso d'água é muito grande entre o período seco e o período chuvoso, dá margem de você deixar a área de preservação permanente inteira dentro do local que vai ser inundado. Então ela não vai cumprir função ecológica nenhuma. E mais, passando a área de preservação permanente, você permite intervenção humana. Então nessa área, inclusive que é leito do rio durante boa parte do ano, você vai permitir uma intervenção humana, colocando pessoas e atividades econômicas, por exemplo, em risco. Certo. E a própria qualidade daquele curso d'água. Você vai causar assoreamento, pode causar contaminação. São vários riscos que eram previsíveis quando a tramitação da lei, que foram ignorados e que hoje em dia levam a essas inconstitucionalidades. Certo. Então, só para entender, atualmente com a Lei 12.651, né, as APPs, né, aquelas áreas que têm que ser protegidas nas margens dos rios, de acordo com os novos artigos, ela pode sim ficar inundada dependendo do período do ano. Então, se você tem lá um rio com 10 metros de largura, a nova lei fala que você tem que preservar, se não me engano, 15 metros, 30 metros de cada margem. Se você fazer essa análise com o leito regular, sem saber o que seria o leito regular, pode ser que numa cheia a água inunde todos esses 30 metros ali. Isso. E aquela área que deveria ser protegida, né, com todo o seu ecossistema, vai ficar debaixo d'água. Isso. Anteriormente, isso era mais difícil porque esses 30 metros eles eram calculados a partir da linha de inundação. Isso. Então, só em caso de uma extrema inundação é que poderia ocasionar isso, né? Perfeito. Então, com isso, nós temos um retrocesso aí em termos de proteção desse tipo de APP, né? De margem de rio. Isso. Não, esse é um retrocesso muito grave. Outro retrocesso gravíssimo não se fazer mais área de preservação permanente nas nascentes intermitentes. Tinha que ser protegido um raio de 50 metros em torno das nascentes. Certo. O novo código excepcionou e fala que as nascentes, se elas forem intermitentes, elas não precisam ter área de preservação permanente. Isso é um erro gravíssimo. A nascente intermitente, se ela for devidamente preservado o entorno e as condições para ela se desenvolver, ela tende a perenizar, ela é um recurso importantíssimo, ainda que durante a variação... Ainda que intermitente é um recurso hídrico fundamental, né? E você está retirando a proteção dela. Você tem outros... foi reduzido gravemente a área de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais. Isso também gera grande risco de contaminação desses reservatórios, que são importantíssimos nessa época, principalmente aí de seca, de desabastecimento das cidades. Mas o que eu queria frisar mesmo, que eu entendo que é o mais grave de tudo, é o que eles chamam da consolidação. Você dispensar de recuperação
uma área de preservação permanente, falar que só precisa ser recuperado 5, 10 metros, ser feita uma recuperação incipiente, ao invés de você recuperar os 30 metros, certo, você está fragilizando cada vez mais aquele curso d'água ou aquele reservatório que você está querendo proteger com a APP. Você está permitindo cada vez mais o assoreamento, a degradação dele, a impermeabilização que vai impedir a alimentação desse curso d'água e do lençol freático. Sim. Então, com isso, a gente vê os reflexos, nós já estamos vendo os reflexos hoje, muito antes do que a gente esperava. Sim. Você pega, por exemplo, o sistema Cantareira em São Paulo, que causou tanto alarme esse ano. O levantamento da SOS Mata Atlântica mostra que 79% das áreas de preservação permanente do sistema Cantareira tem intervenções. Então é por isso que ele não é mais resiliente, ele não consegue sobreviver a um período um pouquinho mais prolongado de estiagem. Ou então, quando o poder público devia caminhar ao contrário do que ficou definido na Lei 12.651, ele deveria promover a recuperação para você gerar novamente quantidade e qualidade d'água nesses reservatórios. Certo, então a gente percebe que o novo Código Florestal ele está cada vez mais diretamente ligado com a questão hídrica, né? E as futuras gerações aí estão correndo um risco grande, né, Mauro? E então, dando continuidade, você disse que a Constituição ela é o que comanda o restante das leis, vamos dizer assim, ela que é a base fundamental. Uhum. E esse novo Código Florestal, nessa Lei 12.651 de 2012, é uma lei federal. Analisando a questão dos estados, né, que você representa no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, como que fica, por exemplo, as leis estaduais ou municipais? Elas podem ser mais restritivas? Elas podem passar por cima de uma lei federal? Como é que é a atuação do Ministério Público em relação a isso? Quando ele vê que uma lei federal está mais permissiva e existe uma lei estadual que pode segurar um pouco mais. Como é que se utiliza esse mecanismo? Uhum. A Constituição ela deu, no artigo 30, competência comum para a União, Estados e municípios disciplinarem sobre o meio ambiente. Ela determinou que a lei federal vai ditar regras gerais que podem ser especificadas de acordo com as peculiaridades locais nos estados e nos municípios. E essa especificação não pode contrariar a lei federal, mas ela pode ser mais protetiva do que ela. Sim. Então, se existe, por exemplo, a lei federal, ela dispensa a recuperação das áreas de preservação permanente, das propriedades de até um módulo fiscal, na verdade ela fala que só tem que recuperar 5 metros. Se tiver uma lei estadual determinando a recuperação integral, ela não está contrariando a lei federal, ela está complementando de maneira mais protetiva. Entendi. Isso ela poderia fazer. O que ela não pode ser menos protetiva do que a federal. Agora é interessante, a atuação do MP ela não restringe só a fomentar essas leis estaduais e municipais mais restritivas ou buscar a aplicação delas. A gente também tem questionado a própria lei federal. Uhum. Um grande foco da atuação do MP ambiental hoje é ajuizar ações questionando a inconstitucionalidade desses dispositivos do Código Florestal, por exemplo, das consolidações, e tentando buscar judicialmente a recuperação integral das APPs, a constituição integral da reserva legal com 20% da área da propriedade, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais. A gente tem feito isso por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República perante o STF, e temos feito incidentalmente em todas as promotorias do nosso estado. Uhum. Então, a posição do Ministério Público de Minas, que esses artigos são inconstitucionais e que nós vamos buscar judicialmente a recuperação integral dessas áreas. Não, perfeito então. E para a gente já ir fechando aqui, né, essa entrevista, você disse que inicialmente essa lei 12.651, ela foi realizada de forma a não juntar, né, esforços acadêmicos, pesquisadores, de ONGs, né, foi uma coisa mais unilateral. E a gente percebe pelo trabalho do Ministério Público que vocês, ao tentarem questionar essa lei ou aplicar outras leis, vocês têm que ter uma argumentação mais técnica, né, mais qualificada. Então, eu queria saber de vocês, né, a grande parte do nosso público é formado por biólogos.
qual que seria, né, a atuação de um biólogo, né, de um profissional que trabalha com o meio ambiente, qual que é a importância dele, talvez que ele ainda não percebeu, para dar esse suporte, esse apoio para o Ministério Público, para o promotor, né? O que você diria para esses biólogos ou geógrafos ou pessoal que trabalha com o meio ambiente, através dos trabalhos acadêmicos deles, né, de pesquisa, qual é o fundamental essa participação do meio acadêmico em parceria com o Ministério Público? Não, com certeza. Boa parte do fundamento dessas ações que eu mencionei, que a gente tem entrado questionando a constitucionalidade, se baseia em argumentos técnicos científicos. Como eu falei, um dispositivo de lei não pode contrariar a Constituição. Quando a Constituição estabeleceu que o poder público ele tem que restaurar processos ecológicos essenciais, no 225, parágrafo 1º, e que as alterações dos espaços especialmente protegidos, no caso a PP, a reserva, não podem comprometer os atributos que justificam a sua proteção, lá no 225, parágrafo 1º, 3, a gente tem buscado fundamentos com as principais instituições científicas do Brasil para demonstrar que essas alterações estão comprometendo sim a função das APPs e das reservas, estão impedindo sim a restauração de processos ecológicos essenciais. Então nós temos usado em todas essas ações documentos do SBPC, da ABC, demonstrando essa influência nos processos ecológicos essenciais, essa desnaturação dos atributos da PP e da reserva. E os profissionais da área eles podem trabalhar na defesa do meio ambiente, tanto demonstrando, por meio de laudos, em casos concretos, as consequências e riscos trazidos por essas consolidações ou pelos dispositivos considerados inconstitucionais. Ele pode produzir material científico que nós vamos estar sempre acompanhando para ajudar a trazer na fundamentação das nossas ações. Tem uma referência bibliográfica ali, Com né? certeza, isso é importantíssimo, a gente tem trazido isso. Nós temos uma sinalização que o Supremo deve convocar uma audiência pública para debate dessas inconstitucionalidades, e é importante que o meio acadêmico esteja presente em peso para contrapor argumentos que vão ser encomendados a peso de ouro. É importante também o próprio consultor ambiental de empresas que estão buscando licenciamento ambiental ou ver viabilidade de instalação dos seus empreendimentos, que o consultor oriente a fazer a recuperação integral, a não investir no risco de apostar nesses dispositivos ilegais para conseguir uma vantagem muitas vezes mínima. Então dá uma boa orientação para o seu cliente, demonstrando as consequências da não recuperação, da não preservação da PP e da reserva, para que o empreendimento seja assim instalado de maneira sustentável, respeitando os atributos dessas áreas que são extremamente importantes para a manutenção da qualidade hídrica e para a qualidade de vida das próximas gerações. Não, legal demais, Mauro. E para quem se interessou, né, no assunto do novo Código Florestal, o Ministério Público tem essa revista, o Mauro é até um dos autores, que é o Manual do Novo Código Florestal. Aqui embaixo a gente está colocando o endereço, que você consegue acessar essa revista de forma digital. E aqui ele comenta muito desses artigos, né, que são inconstitucionais, a versão, vamos dizer assim, do Ministério Público, né, sobre essa nova lei 12651 de 2012. E Mauro, então obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade. A gente sabe que o tempo é bem restrito, mas com certeza muitos que estão nos acompanhando aí vão se beneficiar com essa entrevista aí e com as suas palavras. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aí com o público de vocês, e coloco o Ministério Público à disposição para estar colaborando com os profissionais sempre que necessário, especialmente nessa área referente ao Código Florestal e a atuação para a conservação das águas. Perfeito, e continue conosco, que em breve nós vamos trazer mais entrevistas sobre esse tema. Grande abraço.